Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar presente aqui no Clube de Tiro Ponto Central, na nossa segunda edição dessa reunião, com o objetivo de esclarecer a fauna exótica invasora. Eu sou o Capitão Avelino, comandante da Terceira Companhia Ambiental, representando o Comando Ambiental da Brigada Militar. Nós somos conhecidos pela sigla de PATRAM. Esse aqui é o soldado Cleber, um especialista na legislação referente à fauna exótica invasora. Então, eu peço a atenção de todos, depois vai ser aberto um momento para perguntas e tirar dúvidas a respeito do que os senhores têm mais, a dúvida mais referente assim, na situação que você se encontra. Aí nós vamos fazer essa pausa e depois a gente vai abrir para vocês essa oportunidade. Bom, então, boa noite a todos, né? A gente é cumprimentado, quase todos, né? É um prazer a gente estar aí trocando informações, né? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, longe disso, né? A gente está aqui para sempre aprender um com os outros e o comando sempre nos deixa bem à vontade, nesse sentido da gente estar mostrando alguns detalhes da legislação que muitas vezes é muito esparsa, muito dificultosa, né, para os senhores aí que estão lá na ponta da linha lá, muitas vezes, fazendo esse abate, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre a instrução normativa número 12, que é uma instrução normativa do IBAMA de 25 de março de 2019, né? Então é a mais atual, tá? Eu já tive o ano passado, acho que foi aqui conversando sobre outras instruções normativas aí a nível estadual, tá? Mas agora a gente tem essa aí de 25 de março que é nível federal. Uma instrução normativa do IBAMA que ela modifica algumas coisas lá da IN 03, que é a IN principal sobre o abate da fauna exótica invasora, e a gente está falando aqui do javali, né? Basicamente javali, tá bem? Então aqui tem um pouquinho da minha trajetória, né? 2003, 2009, eu servi no Exército Brasileiro, tive 6 anos no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, sou adestrador de cães de guerra, né? Então muitos de vocês utilizam cães, então eu também tenho algum conhecimento nessa linha dos cães aí. Depois fiz um curso da SWAT K9 lá em Uruguaiana também. Inclusão na BM, na Brigada Militar em 2009. Trabalhei em Canguçu, tem bastante colegas conhecidos aqui de Canguçu, né? Então trabalhei lá. Alguns outros cursos que eu fiz aí e também acabei formando em Direito. Então estou sempre na busca de conhecimento porque a legislação ela é muito... Hoje em dia a gente vive uma inflação de legislação, né? A gente vê pelos decretos aí das armas, né? Saiu acho que 3 ou 4 decretos numa colada, tá? Uns revogados, outros já estão em vigor, estão em vigência, então a gente está sempre aprendendo, tá bem? Então a primeira apresentação, como surgiu o javali, nem é muito importante aqui para vocês, né? Mas Argentina e Uruguai, então começou a criarem javalis, principalmente para fazendas de caça, né? Turismo de caça, e acabaram perdendo o controle desses animais aí, e hoje em dia se tem notícia de javalis até na Ilha do Marajó, né? Tem um especialista que faz esse estudo aí, se não me engano é Rafael Salerno o nome dele, e ele já visualizaram até na Ilha de Marajó o javali. Então ele tomou conta do Brasil, vamos dizer. Se reproduz muito rápido, né? Então, como diz ali, ó, uma fêmea pode produzir em 12 meses 20 filhos e 50 netos. Então é uma reprodução bem acelerada. E hoje em dia ele não tem predador, a não ser o pessoal que maneja aí, né? Porque o resto não tem muito predador, tá? Então a gente vai para o próximo slide. O abate controlado do javali é liberado no Rio Grande do Sul? Sim, este abate controlado é liberado no Rio Grande do Sul, tá? Porém, temos uma série de requisitos, normativas, instruções que devem ser obedecidas, tá? A instrução normativa número 03 de 2013, que é a principal, ela declara a nocividade
dessa espécie exótica que é o javali. Então, se não tivesse sido declarada a nocividade, hoje em dia o javali não poderia ser caçado. Tá? Mas então a IN 013, ela é a mais importante de todas, ela trouxe essa nocividade do javali, né? Então autorizando esse abate, porque a caça no Brasil não existe hoje, né? Então o que existe é o abate do javali, tá? Que é o único que pode ser ainda caçado. O exército ainda utiliza o nome CR de caçador, né? CR caçador, né? Mas na verdade deveria ter um outro termo, mas tranquilo, não tem problema, pode continuar sendo chamado de CR de caçador, tá? E aí aqui nós temos as alterações da IN número 12, de 25 de março de 2019. Institui o Sistema Integrado de Manejo da Fauna como sistema eletrônico para recebimento de declarações e relatórios de manejo da espécie exótica invasora javali suscrof. Tá? Então, o IBAMA criou um sistema, CIMAF é o nome do sistema. Vê se eu consigo abrir aqui para vocês dar uma olhada. Aqui está logado com o CTF do Fabiano ali, nos emprestou o CTF dele, tá? Eu loguei hoje à tarde, então isso aqui é lá do site do IBAMA, cimaf.ibama.gov.br, tá? Ali o manejador ele vai colocar algumas informações que pede ali, ó, como data de início dessa autorização e data do término, né? Que é uma média de 3 meses ali a validade da autorização. Que forma ele vai caçar? Armadilha curral, armadilha gaiola, busca sem cães, ceva, espera, perseguição com cães, eu coloquei ali, né? Marquei como se o Fabiano fosse fazer uma perseguição com cães, tá? Pode colocar informações adicionais. Se o senhor é proprietário, se a pessoa é proprietária da terra, vai colocar ali, sou proprietário, diz aqui, né? Do local de manejo. Em unidade de conservação, sendo que na unidade de conservação tem que ter uma autorização do gestor da unidade de conservação. Tipo, vamos supor, a unidade de conservação é a estação do Taim, estação ecológica do Taim. Se o gestor da estação ecológica do Taim autorizar a caça do abate do javali, lá, vamos supor, aí vai ter essa autorização específica. Observações, né? A gente entra depois aqui, ó, para local de manejo. Aqui surgiu um problema, que eu travei, tá? Então vocês vão ter que buscar essa informação aí junto ao IBAMA, tá? Porque aqui pede o CAR da propriedade. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural ele já vem sendo prorrogado através de decreto, né? Por muitos anos já vem prorrogando. Quem tem propriedade rural sabe o que eu estou falando aí, né? Então, ali a gente deveria colocar o número do CAR da propriedade e adicionar ali o local. Então, para a gente progredir aqui, precisávamos de um CAR de uma propriedade, né? Aí colocava ali o local de manejo, ficava especificado o local de manejo, tá? Então, é uma inovação dessa IN, esse sistema aí. Vai poder mandar relatório, né, para o IBAMA, só que o sistema ainda está, né, engatinhando aí, tá? Tranquilo? Voltamos aqui para os slides, tá? Depois a gente abre para perguntas, que eu sei que vocês já devem estar com alguns questionamentos sobre isso aqui, né? Então a IN instituiu esse sistema, o CIMAF. E aqui no artigo, ela altera, na verdade, a IN número 12, ela altera artigos, parágrafos, incisos da IN 03, tá? A IN 03 continua valendo e a IN 12 ela vem alterar alguns artigos, alguns parágrafos e alguns incisos da IN 03. Para fins previstos na disposição normativa, considera-se o controle do javali, a perseguição, o abate, a captura e seguida eliminação direta de espécime. Tá? Controle de javali será realizado por meios físicos, nele incluídos como instrumentos de abate as armas brancas, né? Que a gente está falando de arma branca, faca, né? O pessoal normalmente abate aí com faca, né? Mais corajosos. E de fogo, e arma de fogo também, sendo vedada a prática de quaisquer maus tratos aos animais, tá? Então tem que ter um abate
um pouco mais humanizado, vamos dizer, né? Isso aí é uma coisa que já existe até nos frigoríficos, né? O abate humanizado. Então, sem sofrimento para o animal, tá? Então, não deve ter o sofrimento ali para o animal. Claro que tudo na caça envolve um pouco de sofrimento, né? A própria morte é sofrida, né? Mas não, sofrimento desnecessário assim não pode haver, tá? O emprego de substância química, salvo o uso de anestésico, tá? Somente será permitido mediante a autorização de manejo de espécies exóticas invasoras que deverá ser solicitado no CIMAF, que é aquele sistema ali que eu mostrei para vocês, que aí sim tu vai poder pedir ali para usar substâncias químicas, né? E outros anestésicos, na verdade. Achei que tinha passado. Não. Fica autorizado o uso de armadilhas do tipo jaula e curral. Inclusive a IN número 12, ela tem um anexo, e nesse anexo vem as medidas da jaula e do curral, tá? Como é que deve ser que o caçador, o manejador, ele deve percorrer essa jaula ou curral todos os dias, né? Se tiver alguma espécie ali que não é alvo, que seria o javali, tem um outro animal, o caçador deve soltar, ali, o manejador deve soltar aqueles outros animais ali e abater aí com arma, com faca, do jeito que ele quiser, abater os javalis que estão ali dentro da jaula ou do curral. Tá? Preferencialmente conforme o modelo descrito no anexo 1, sendo proibidas aquelas capazes de matar ou ferir, como por exemplo, laços e dispositivos que envolvam acionamento de arma de fogo. Então, proíbe específico aqui esse tipo de armadilha com acionamento de arma de fogo, né? E a gente sabe que acontece, já conversando aí com colegas aí, eles falaram que vem muito dessas armadilhas, né? Então, esse tipo de armadilha não pode ser utilizado. As armadilhas devem ser visitadas diariamente para o abate de javali ou libertação de animais de espécie que não seja o alvo do manejo. Aqui eu coloquei em negrito, né? O controle de javalis em domínio privado poderá ser proibido pelo respectivo titular ou detentor do direito de uso de propriedade, tá? Então, eu tenho uma propriedade, mas eu proíbo que caçem javali dentro dela. Eu posso proibir isso aí, tá? Assumindo, eu tenho que assumir as responsabilidades pela fiscalização para que os animais não saiam dessa propriedade, né? Não vá numa lavoura vizinha lá e coma a lavoura e tal. Então eu acabo assumindo essa responsabilidade, tá? Mas por isso que a gente pede sempre em fiscalizações e abordagens a autorização por escrito do proprietário da terra. Porque ali vai dizer que realmente o proprietário quer que caça o javali e que realmente autorizou que vocês entrem naquela propriedade, tá? Admite-se o uso de cães. Até então não havia nenhuma legislação que falasse de cães. Isso aí era omisso, né? Agora, em março, então, trouxe os cães aí para a caça de javali, que era uma coisa que já era praticada, só não estava na legislação, estava omisso ainda, né? Admite-se o uso de cães na atividade de controle, independentemente da raça, sendo vedada a prática de quaisquer maus tratos aos animais, devendo o abate ser de forma rápida, sem que provoque sofrimentos desnecessários aos animais. Tá? Aí a gente está falando dos cães, né? Que não só sofrimento desnecessários aos animais, os cães. Então, traz aí a caça com cães. Botei em negrito ali também, os cães de agarre, que são aqueles cães de raça mais forte, mais potente, né? Normalmente cão de agarre é um dogo argentino, um rottweiler, um pitbull, né? Então normalmente são os cães que vão lá para agarrar mesmo o javali, que vão para a luta mesmo, né? Diferente dos cães que buscam por rastreio ou por venteio, né? Vão lá até o cheiro do javali, o rastro do javali, né? Então o cão de agarre ele vai realmente para a luta com o javali. Então os cães de agarre devem portar colete peitoral com identificação vinculada ao responsável, né? Então o nome ali da pessoa, né? E o colete peitoral, ele pega pescoço e peito, né? É o colete peitoral que protege. Já tem vários locais aí para vender esse colete, não é nenhuma novidade, né? Então, para tentar diminuir os ferimentos que os cães aí acabam sofrendo nesse embate aí com o javali. Nós já pegamos em fiscalizações aí da Patran cães com ferimentos de uma régua de 20 centímetros ou mais, tudo aberto, voltando da caçada. Então, o colete peitoral,
ele serve para isso aí, para tentar amenizar esses ferimentos aí. Tá? O responsável pelos cães deverá portar o atestado de saúde dos animais emitido por médico veterinário. Isso aí é um atestado, um veterinário atestando, né, que os cães estão em boas condições de saúde. Né? Simples, atestado bem simples. E a carteira de vacinação devidamente atualizada. Aí sim, a carteira de vacinação ela tem que estar atualizada, tem que estar com as vacinas, com as últimas vacinas que o animal tomou ali, né? Surgiu alguns problemas aqui, o pessoal perguntando, tem um cão muito velho, não tem carteira de vacinação. Mas aí vai numa veterinária e tenta que o veterinário preencha ali a carteira de vacinação, ou que dê as vacinas e coloque na carteira de vacinação ali direitinho. Tá? Vocês têm que estar com essa carteira de vacinação e com um laudo médico ali dos cães. Tá? Pessoal que não caça com cão, não tem problema. Não precisa nada disso. Tá? A gente está falando de pessoal que caça com cães. O responsável pelos cães responderá na medida de sua culpabilidade pelas infrações cometidas relacionadas ao uso desses animais de forma distante ao previsto nessa instrução, né? E considerando a lei de crimes ambientais. Então está lá na IN. Isso aí joga, né, para a lei de crimes ambientais, que a gente tem o artigo 32, que fala dos maus tratos, né, que é ferir, praticar abuso, mutilar animais domésticos, exóticos, nativos. Então, joga lá para a lei de crimes ambientais. O previsto no parágrafo 9º será revisto dentro de 24 meses. Então, essa utilização de cães, ela será revista, né, dentro de 24 meses após a publicação dessa lei, dessa instrução normativa, na verdade, né? Então, 24 meses depois de 25 de março, vai ser revista essa utilização de cães para ver se foi bom, não foi, se eles vão proibir, não vão, se vão adequar, o que vão fazer. Tá? Os custos referentes ao manejo de javali previstos na norma são de responsabilidade exclusiva dos responsáveis pelo manejo. Tá? Então, os custos são dos senhores aí, que vão manejar a fauna exótica invasora. Bom, vamos continuando aqui na N12, né? Do artigo 3º ali, algumas coisas que foram mudadas lá na IN03. Sempre quando a gente falar de N12, ela veio só alterar algumas coisas da IN03. Só que eu procurei essa IN03 com essas alterações e não achei na internet. Então faltou alguém compilar esses dados aí, né? Não sei porquê, mas ainda não tem. Mas está aqui, tá? A IN12 é bem fácil de vocês encontrarem ela. Eu tenho ela impressa aqui depois, se o Sérgio quiser ficar, fazer xerox e tal. Né? Até inclusive depois eu vou passar para vocês, eu peguei um e-mail do CIMAF, né? Porque eu liguei para lá, eu não conhecia esse sistema. Estudando aqui para vir conversar com vocês, eu fui, que tal de CIMAF esse aí? Aí eu fui abrir, conheci o sistema. Vi que tem esses entraves aí, né, que nem eu falei para vocês, do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Aí eu tenho um e-mail aqui direto lá no CIMAF, depois se vocês quiserem para entrar em contato com eles. O IBAMA, ele sempre atende muito bem pelo telefone, pelo aquele chat que tem ali, tu consegue tirar bastante dúvidas por ali. Eu liguei direto para o IBAMA em Brasília e eles me passaram esse e-mail aí. Tá? E segundo a moça lá em Brasília que me informou, ela disse que o CIMAF está funcionando e tem que fazer o cadastro ali. Todas as pessoas físicas e jurídicas, né, que realizarem o controle de javalis deverão estar previamente inscritas no Cadastro Técnico Federal. Bom, isso aí todos já sabem, os clubes normalmente já cobram ali, o cara vai tirar o CR de caçador, já faz o CTF, né, que é o Cadastro Técnico Federal, esse aí já para o cidadão. Tá? As pessoas físicas e jurídicas que executarem o controle de javali deverão se cadastrar e informar as atividades previamente no sítio, o site, né, eletrônico do IBAMA, no Sistema Integrado de Manejo da Fauna, CIMAF, que é o sistema que eu mostrei para os senhores ali. E essa tem validade de 3 meses essa autorização que é expedida pelo CIMAF ali. A autorização será emitida automaticamente através do sistema CIMAF com base na declaração prestada. Então é autodeclaratório, tu declarar ali, tu vai caçar 100 cães, tu tem que estar caçando 100 cães, mas não tem nenhuma chancela, não tem
nada do sistema vai analisar os teus dados, é autodeclaratório, declarar ali para ele está valendo. Para fins de fiscalização, todas as pessoas físicas e jurídicas em atividade de manejo do javali deverão portar documento de identidade com foto de todos os envolvidos do manejo, tá? Autorização de manejo do javali emitida através do CIMAF, que é esse sistema novo aí que a gente está falando, e certificado de regularidade do CTF, que é o Cadastro Técnico Federal. Eu sempre oriento, aí, quando eu posso, converso com alguns caçadores, e plastificar o CTF ali e levar sempre para o local de caça, né? Plastificar para não molhar, não sujar, né? Plastifica ali, fica bem legal. As pessoas físicas e jurídicas que realizarem o controle de javali deverão encaminhar as informações referentes a atividades realizadas por meio de relatório de manejo da espécie exótica invasora, disponível no sítio eletrônico do CIMAF, sempre que finalizarem o manejo declarado ou, no mínimo, por ocasião de cada pedido de renovação. Tá? O não envio do relatório impede a emissão de novas autorizações de manejo. Então, o que o sistema quer é que a cada 3 meses vocês vão lá no site, declarem quantos animais abateram, direitinho, e aí ele renova de novo 3 meses, a cada 3 meses. Se eu não me engano, é mais ou menos o prazo do CTF, é ou não? É 3 meses, né? É isso aí. Então, mais ou menos o mesmo prazo do CTF. A inobservância desta instrução normativa implicará na aplicação de penalidades prevista na Lei 9.605, né? Então, caça ilegal, artigo 29 lá, né? Decreto 6514, que aí a pessoa pode ser multada através de pecúnia, de dinheiro, né? Pelo IBAMA, os outros órgãos que atuam na seara administrativa, que a Patran trabalha só com a parte criminal, né? Nós trabalhamos com a parte criminal, atendemos a parte de crime, e a parte administrativa a gente encaminha para os órgãos administrativos, né? Depois para eles fazerem multas, se for o caso. Em caso de comprovação de caça de animal silvestre nativo, adulteração ou falsificação de documentos ou informações, as atividades serão embargadas cautelarmente, suspendendo-se o acesso ao CIMAF, sem prejuízo das demais sanções previstas no decreto 6514. Então, outras sanções como a própria multa que eu falei. O manejador que tiver suas atividades embargadas fica proibido de participar de atividades de manejo de javali em vida livre, salvo casos expressamente autorizados pelo IBAMA, fundamentada a decisão da autoridade responsável. Então é tudo, sistema tudo ligado ao IBAMA. Após o saneamento das irregularidades atuadas, o manejador poderá requerer a suspensão do embargo. Então é um caso do manejador lá foi embargado, não consegue tirar mais essa autorização do CIMAF, depois ele faz uma defesa, alguma coisa lá para o IBAMA e eles suspendem esse embargo. As irregularidades de caráter administrativo, que não caracterizam como infrações ambientais, podem ser objetos de prévia notificação ao interessado, para que o mesmo as corrija no prazo de 15 dias, sob pena de caracterizar a infração estabelecida no artigo 80 do Decreto 6514, e a aplicação das respectivas sanções. Ficam revogados o parágrafo 1º do artigo 6º e o artigo 9º da Instrução Normativa 03. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data da sua publicação, então, 25 de março de 2019. Tá? Então, aqui a gente viu toda a Instrução Normativa número 12, que é essa última, né? A mais recente, nem tão recente, em março, mas é a mais atual aqui para nós, tá? Que modificou algumas coisas. Tranquilo até aí? O Fabiano me passou algumas dúvidas, né, que o pessoal tem, chega para o clube e tal, né? Então eu vou retomar uma parte que eu já falei na outra palestra. A gente vai retomar essa parte aqui então sobre o transporte da carcaça do javali, né, que gera muita dúvida. Então surgiu essa instrução também normativa do Departamento de Saúde Animal número 2 de 16 de fevereiro de 2017. Esse Departamento de Saúde Animal ele é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, SEAP, né? Então é de um órgão estadual. Ela autorizou o transporte da carcaça de javali para os agentes de manejo populacional, que alguns senhores devem ter feito esse curso aí, que eles vieram
formaram 2 turmas aqui em Pelotas, eu acho de 40 caçadores, né, em cada turma. Então esses são os agentes de manejo populacionais, né, em relação ao javali. E ali autoriza que esses agentes possam transportar a carcaça de javali. A gente vai ler agora algumas orientações aqui da normativa. Todo o transporte de carcaças de javalis abatidos para controle populacional deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado durante todo o percurso da autorização de trânsito, anexo único, né? Então vocês sabem aí, conhecem anexo, quem fez o curso sabe que eu estou falando do anexo aí. Receberam os lacres, os frascos para recolher a amostra de sangue, né, para entregar na secretaria. Então tudo isso aí o pessoal que fez o curso acabou aprendendo bastante, né, essa situação aí do transporte da carcaça. A autorização de trânsito expedida pelo Serviço Veterinário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul é válida exclusivamente para transporte intraestadual, ou seja, dentro do estado, né? Então nunca o cara vai poder sair do Rio Grande do Sul com uma carcaça de javali lá para Santa Catarina, né? Então intraestadual, dentro do estado. Abatidos para controle populacional no estado do Rio Grande do Sul. Para transporte deve ser afixado um lacre por carcaça na região do jarrete, né? Então lá no calcanhar do javali, né? Jarrete, sendo que a carcaça deve estar em condições que permitam reconhecer a espécie abatida, conforme determinações dos órgãos competentes e ou legislações vigentes. Tá? Então o fiscalizador ele tem que conseguir ver que aquilo ali é um javali, porque senão daqui a pouco vai ter uns caçadores mal intencionados que vão furtar lá ovelha e colocar um lacre no jarrete da ovelha lá, não sei eu, né, por exemplo, um porco doméstico, né, que alguém cria. Então tem que estar bem, tem que conseguir ver que é um javali. Tá? Então é bom deixar com a cabeça ali, que aí sabe, não, é um javali, não tem como modificar. Os veículos de transporte das carcaças de javali abatidos para controle populacional deverão ser cobertos, completamente vedados, não permitindo derramamentos, né? Então isso aí não precisava nem falar, né? Imagina atravessar a cidade de Pelotas lá, um rastro de sangue, porque o cara está carregando um javali dentro da caminhonete, abatido. Então tem que ter cuidado com isso aí. Espalhamento de resíduos pelo vento ou por qualquer outra interferência física, evitando ainda exalação de odores. O veículo fica sujeito a outras licenças de operação por parte de outros órgãos, né? Caso seja necessário, o agente de manejo, por ocasião da visualização dos animais abatidos, notificará imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial ocorrência de sintomas, sinais clínicos. Aí, se já visualizarem os animais abatidos ou mortos em algum local, é bom que vocês informem o Serviço Veterinário Oficial para verificar se há alguma peste, alguma doença que está cometendo esses animais. Porque a preocupação, na verdade, do Departamento de Saúde Animal é com a gripe suína, né? Então, por isso que eles usaram esse termo, agente de manejo populacional, para pegar as amostras de sangue que vocês vão lá no local caçar, né? Porque eles não têm essa atividade, então vocês vão lá no local caçar, então essas amostras de sangue para tentar erradicar a gripe suína. Tá? E outras doenças que possa o javali passar aí para o porco de criação, porco doméstico. Nesses casos, as carcaças não deverão ser transportadas até que ocorra uma avaliação pelo Serviço Veterinário Oficial. Esse caso já de um animal já abatido lá no local. Disposições complementares, tá? Já está terminando aqui. Carcaças e todos os produtos, isso era uma outra pergunta, né? Se pode consumir, pode vender, pode doar. Né? Carcaças e todos os produtos e subprodutos obtidos por meio do abate, vivendo em liberdade, não podem ser distribuídos ou comercializados. Tá? Consumir não fala, né? Então se o cara quiser consumir, não tem problema. Mas ali, distribuídos ou comercializados. Tá? Botei em negrito ali para tentar responder essa pergunta aí que a dúvida que de alguns. Né? É de total responsabilidade do agente de manejo populacional, portador das carcaças, produtos e subprodutos de javali. Subprodutos são, o cara fez uma linguiça, javali, subproduto, tá? Abatidos para controle populacional, os fins de utilização desses riscos, e os riscos inerentes a tal utilização. Os javalis capturados durante as ações de controle deverão ser abatidos no local da captura,
sendo proibido o transporte de animais vivos. Tá? Então é proibido o transporte de animais vivos aí. Então eles devem ser abatidos no local da captura. Vamos ver se roda esse vídeo aqui, já é a segunda vez que eu... Não tem como... Tá. Esse vídeo aqui passou no programa de uma rede de televisão bem conhecida, tá? E ele é bem instrutivo sobre essa caça do javali, tá? Principalmente com cães. Mostra ali a utilização de cães. Depois dessa função aí que o IBAMA começou a... até o diretor do IBAMA diz ali, não, é proibido a caça com cães. Aí, na verdade, a legislação, como não proibia, deixava omisso, nós nas fiscalizações a gente só verificava as situações dos cães, como é que estavam, se estavam cortados, como é que eles eram transportados, né? Mas a legislação era omissa, então poderia usar. Agora a legislação diz específico como é que tem que estar com a carteira de vacinação, com o laudo do veterinário, os cães de agarre devem estar com colete peitoral, né? Então especificou bem. Aumentar o volume aqui. Segue na TV. Vamos aumentar o volume da TV aqui. Fantástico registrou série de crueldades, tanto com os javalis quanto com os cachorros usados na caça. Interior de Minas Gerais. Um grupo de caçadores está seguindo o rastro de javalis selvagens. Os cães, que são treinados, farejam e encontram um javali. Aí partem pro ataque. Mordem e não soltam mais o bicho. Uma luta que dura mais de 1 minuto. A luta só acaba quando os caçadores decidem que já chega. E então usam uma faca para matar o javali. Eu acho que é hipocrisia falar que não existe maus tratos na morte. Morreu, eu acho, nós temos que tentar fazer o menor sofrimento possível. Mas, gente, morte é morte. Ao longo de uma semana, o Fantástico registrou mais cenas como essas no interior de Minas. Os caçadores saem de madrugada em busca de javalis, levam cachorros treinados, que são transportados em gaiolas como essas. Vão gravando tudo em vídeos que são postados na internet. Kiara, guerreira, charuto, capitão, faísquinha. No caminho estão lavouras e matos destruídos pelos bichos. Come capim, come milho, come animais silvestres, ovo, filhote de qualquer animal que ele pegar na frente ele conseguir abater. Na questão de produção agrícola, não resta dúvida que em algumas localidades você tem esse dano econômico. Os javalis não são animais naturais do Brasil. Acredita-se que tenham invadido o Rio Grande do Sul vindos do Uruguai ou da Argentina na década de 1980. Depois, nos anos 90, alguns importadores cruzaram javalis e porcos, criando o chamado javaporco, para vender a carne legalmente. Mas a empreitada não deu certo. Muitos javaporcos e javalis foram soltos, e hoje, segundo o IBAMA, esses animais estão espalhados por 15 estados brasileiros. A fêmea do javali chega a ter cerca de 16 filhotes por ano. Por ser considerado uma praga, em 2013, o IBAMA autorizou o abate do javali. Desde que a caça ao javali foi liberada em 2013, o IBAMA tem dificuldade para fiscalizar a atividade. Os caçadores, por exemplo, deveriam apresentar de 3 em 3 meses um relatório com o número de animais abatidos. Mas a maioria nunca deu satisfações ao IBAMA. Segundo o IBAMA, desde 2013 foi registrado o abate de 4.600 javalis. Mas não se sabe ao certo o impacto do abate no controle da população de javalis. O órgão tem cadastro de cerca de 12 mil caçadores, só que não tem como fiscalizar todos eles. Daí que pelo Brasil afora acontecem situações como essas que o Fantástico flagrou. Mordeu ele aqui, ó. Tá vendo a boca que ficou? Isso aqui provavelmente foi uma presa. Uma presa pequena. Passou aqui e mordeu aqui. Agora esse animal fica aqui. Esse aqui, levei na água, já está recuperado. Os cachorros de
dia, ele mora lá na minha casa, todo dia, tá de manhã, de tarde, vivo com ele como um filho mesmo. Na sexta-feira, Gustavo e outros caçadores foram convocados pelo IBAMA para prestar esclarecimentos. A Lei de Crimes Ambientais proíbe atos de abuso e maus tratos, também ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou que vieram de fora do Brasil. Mas os caçadores negam maus tratos, dizem que a luta faz parte da caçada. Quando caça o rastro, o javali, a gente procura bater o mais rápido possível. Às vezes a pessoa acha que demorou, mas é por causa da condição até chegar no animal, que a gente não consegue andar junto com o cachorro. Junto com um grupo de caçadores em Minas, Gustavo e Mário Kinichala, que você viu no início da reportagem, dizendo que morte é morte, tiveram autorização de caça embargada. O IBAMA denunciou o grupo à justiça por maus tratos. Essa é a forma correta de se abater o javali? De forma nenhuma. Isso daqui é uma ilegalidade, maus tratos. Eles estão abusando, na verdade, da licença da autorização que foi dada para a caça. E passados 3 anos desde que a lei entrou em vigor, para o IBAMA chegou a hora de avaliar os resultados e usar mais ferramentas para controlar a população de javalis. Especialistas de universidades estrangeiras recomendam o uso de armadilhas e cercas, além de esterilização e até envenenamento dos javalis. A ferramenta de abate não pode de maneira nenhuma ser a única, e nós estamos estudando juntamente com o Ministério da Agricultura outras ações que venham a ser tomadas. Tá bem, então, para vocês verem aí esse vídeo que foi mostrado no programa aí da uma rede de televisão, que eu acho que mostra bem os dois lados, mostra o lado ali do agricultor, do produtor rural, né, que sofre com danos, né, do javali, mostra também o lado do caçador ali, não tão bons exemplos dos caçadores, né, mas mostra os dois lados, tá? E a patroa está sempre à disposição dos senhores e senhoras, né, para eventuais dúvidas e orientações. Podem nos procurar lá, a gente está sempre para isso aí, tá? Para ajudá-los, se for preciso. A gente não é inimigo de ninguém, a gente está do mesmo lado da trincheira, né? Então a gente está aí para somar, né, para melhorar. Por isso que a gente se dispõe a vir aí, eu estou até de férias, né? Eu me disponho a vir aqui para a gente tentar melhorar, né? Instruir mais, trocar informações, eu sempre aprendo com todos, né? Então a gente está aí para isso aí, tá? Muito obrigado. Agora a gente abre para algumas perguntas, né? Se alguém quer fazer perguntas aí. A parte da instrução normativa aqui que eu tinha para falar era isso aí. Tá bom? Tem uma pergunta aí, quer levantar a mão? Fala, Diogo. Sim. Não fala nada na legislação, né? Mas tem aqueles cuidados ali de não sair despejando sangue pela via e tal. Ah, dos cachorros, tá. Bom, dos cães, isso aí. Muitos perguntaram sobre isso aí, então é bom esclarecer essa dúvida. O que a gente sempre orienta em fiscalizações ali? O pessoal da Patran, fala que o Patran de Pelotas, né? Todos tentam sempre orientar. Quando a gente aborda, não está legal, a gente tenta sempre orientá-los, né? O reboque, o ideal é que seja divididos, para os cães não brigarem, né? Então, a gente pega cães que brigam. Esse tempo a gente pegamos uma ocorrência com caçadores, e aí a ocorrência foi ali no Pasto do Rio Cardo. Foi num lado de cá, e aí o entendimento lá é que era na DP de Arroio Grande. Então, a gente deslocou com os caçadores, as viaturas, os carro do caçador, moto, tudo, até a DP de Arroio Grande. Quase chegando na DP de Arroio Grande, na faixa, na BR, um dos cães saltou do reboque, né? E quase viu uma carreta atrás, a carreta se agarrou nos freios lá, quase causou um acidente porque o cão não estava bem contido no reboque, tá? Então, o ideal é que o reboque seja repartido, né? Que para os cães não brigarem, e que os cães tenham agora, então, essa carteira de vacinação e o atestado do médico veterinário.
Era essa a tua pergunta, né? Os cães não podem brigar, né? Então não pode botar 2 machos, 2 fêmeas, complicado, fala, então. Pois é, a gente já pegou, nem eu falei para os senhores, né? Rasgos nos cães desse tamanho, assim, cão aberto voltando da caçada, um rasgo lá de 20 centímetros, uma régua, né? Cabia no rasgo lá. Do dente de javali, normal, né? Da batalha, mas isso aí é considerado maus tratos, né? E a gente trabalha com denúncias, então o pessoal vê cães dentro de reboque, muitos cães latindo lá, se mordendo, liga porta-mala também, né? Então privando. A lei de crimes ambientais ela fala em ferir, praticar abuso ou mutilar, mas ela não especifica bem qual caso, né? Os casos ali. E existe uma instrução normativa do Conselho Nacional de Medicina Veterinária que especifica bem quais são os casos de maus tratos. E um deles é privar de luz, privar de ar, privar de ar o animal. Então, colocar um animal dentro de um porta-malas não pode. Tá? Então, tem que ser no reboque, seja arejado, que o cão vá bem ali. Tá? A caçada, assim, eu ir caçar em um campo de parede, eu preciso desse papel dele. Se não for seu o campo, precisa. É mais fácil, se é seu parente é mais fácil. Não, é simples. Eu, fulano de tal, RG tal, autorizo o senhor fulano de tal a caçar na minha propriedade. E assina ali, deu. Isso. Mas tem que ser documentado, não pode ser de boca. Tá? Se o senhor quiser reconhecer firma da assinatura, melhor ainda. Né? Não, o ideal é que na legislação é omissa, né? Mas o ideal é que seja 1 ano, não pode. Uma autorização de 10 anos atrás, lá o cara nem é mais o proprietário. Porque ali na Patran nós somos confiados, a gente vai lá ver se o dono realmente do campo é aquele cara ali, se realmente ele autorizou, porque eu já estava comentando aqui, pessoal, existe uma área de caça aqui, perto aqui, o pessoal está sempre caçando ali, e todos eles dizem, não, fulano libera a caçada para nós. Esses dias, o dono que libera para todos, nos parou na estrada lá, parou a viatura da Patran, e tipo, você tem que dar um jeito aqui, os caras andam em cima das caminhonetes, tirando a moda louco, caçando tudo que vem pela frente aqui. Esse próprio cara que dizem que ele autorizava. Então, por isso que essa autorização tem que ser por escrito. Não, se ele arrenda, ele tem o uso da propriedade, ele tem o direito de uso da propriedade, não tem problema. Pode. Na instrução normativa ali, não sei se eu lembro, eu falei proprietário ou direito de uso da propriedade, fala na instrução normativa. Então, se o cara que está alugando, ele tem o direito de uso da propriedade. Arrendar é a mesma coisa que alugar, então ele tem direito de uso da propriedade. Uma pergunta pertinente ao controle ambiental em termos de número de javalis, porque se começou no Uruguai ou na Argentina ou em ambos os países e se adentrou o Brasil, e já fazem parte de 14 estados, 15 estados, e vai se adentrando de uma forma, digamos assim, avassaladora. Se tem um controle do número ou a quantidade de javalis que está entrando, porque a grande preocupação de pessoas que moram e produzem, os pequenos, médios agricultores, é que é uma devastação grande. Né? Então, a Patran tem como quantificar isso, o impacto que esse animal, que hoje é considerado como praga, tanto que se declarou a possibilidade de fazer o abate. Então, assim, o impacto desse animal, a quantidade que existe, pelo que eu entendi até é o seguinte, quantos animais foram abatidos? Então, tanto o governo, tanto fazer o controle, a Patran, tanto fazer o controle da quantidade de abatidos. Mas então, a Patran tem esse número, alguém tem esse número, alguma entidade tem essa capacidade de quantificar esse impacto? Pois seria o ideal, mas nós na Patran nós não atendemos só a caça, né? Nós atendemos pesca, atendemos maus tratos a cães, a gato, fiscalizamos empresas. Então, na verdade, isso é mais para o IBAMA, que é o órgão consultivo federal, que vai verificar. Por isso que até na reportagem eles falam, né, que eles esperam relatório dos caçadores. Só que eu também entendo o lado de vocês. Às vezes vocês querem chegar no IBAMA, entregar um relatório e não conseguem também, né? Mas
dificulta, mas deveria ter essa informação. Mas hoje em dia a gente chama isso aí de uma cifra negra, ela está cifra oculta, está escondida, a gente não tem noção. Né? Existe esse, acho que é Rafael Salerno, o nome do estudioso, que ele mapeou vários pontos, né? E ele conseguiu ver que na ilha do Marajó tinha javali. Como é que chegou o javali na ilha do Marajó? Algum caçador levou. Porque o javali não tinha como nadar até a ilha do Marajó. Então isso aí também vai se criando. Alguns caçadores levam o filhote para lá para se reproduzir, para depois ter um local para caça. Então isso também acontece. Mas o impacto é realmente grande. Ah, sim, com certeza. Na agricultura, né, com certeza o impacto é grande. Por isso que foi declarada a nocividade e liberado a caça do javali. Né? Outro animal que está aparecendo bastante, também exótico nosso, que está aparecendo aqui na nossa região, é o cervo axis, que é um cervo americano, né? Ele tem aparecido, tem cruzado com o veado campeiro nosso aqui, então ele também tem aparecido. Mesma coisa, fazendas de caça ali, Argentina e Uruguai, começaram a criar para caça, né? E estava se perdendo um pouco o controle. Né? Esse tempo, onde é que foi a cidade que apareceu? Tapes, apareceu um morto lá. A gente ia lá buscar até, apareceu um cervo axis desse morto, numa piscina lá no clube, ele deu uma cerquinha lá e acabou morrendo. Era um cervo desses axis, um cervo americano, não é nosso. Também tem aparecido, Vocês que estão no campo, aí vocês estão na linha de frente, vocês devem ver vários animais, né, que a gente não vê. Sim. Sim. Pô, que legal. Pô, que legal. Sim, quantos visualizou? Porque isso é um problema, né? A fauna exótica invasora tem várias, né? A gente só conhece mais o javali, né? Mas tem o mexilhão dourado. Quem é que quer caçar mexilhão dourado aí? É uma exótica invasora, né? Tem aí também. Só que por enquanto que está declarada a nocividade é o javali. O senhor ia perguntar alguma coisa? Sim. Se eles não tiverem com as armas, eles não precisam ter o CR de caçador, mas eles têm que ter o CTF. O CTF tem que ter. Tá? Lembra ali que eu mostrei documentação de todos que estão no manejo? Identidade, CTF, que é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que ele é bem simples de tirar, né? Ele tem que estar com ele. E não vão poder estar com as armas, né? E as armas é o pessoal que tem a liberação do exército, através do CR de caçador. Esse é o aplicativo. Bem legal. Invasoras, isso. Eu já tinha, acho que nos mostraram, né? Invasoras, o nome do aplicativo. Bem legal. Mais alguma pergunta? A quantidade que pode ser abatida? Não fala em quantidade, né? Se o cara quiser bater 30, 40, não fala em quantidade. Pode ser grande ou pequeno? Sim. Desde que seja, não pode confundir com o cateto, com aqueles outros lá, tem que ser javali mesmo. Acho que nem tem mais na nossa região o cateto e o porco do Pantanal também, mais lá para cima, né? O pessoal às vezes pode confundir. Tem? O cateto é nativo, o cateto não pode matar. Tá? Sim. O cateto é um que não pode. Não tem um curso de agente de manejo populacional. O senhor não pode transportar a carcaça. Não, o senhor pode, caçou lá, o senhor quer consumir a carne, fazer churrasco. A gente já fez, tempo atrás, 2 anos, eu acho. Paramos no acampamento e os caras estavam assando lá o quarto de javali. Olhamos as armas, tudo tranquilo, não tem problema. Se aquela carne tiver problema e der algum problema para ele, é ele que vai morrer, né? Entendeu? Então, a pessoa consumir dentro da propriedade, que está autorizado a caçar,
A lei não fala nada, não proíbe. Proíbe distribuir ou comercializar, tá? Vender a carne, uma coisa assim. Era isso aí? Mais algum? Fale, então. Sim. A restrição é o CTF. Não tem problema. Não tem problema. Se eu ficar na espreita lá do animal e matar ele, não tem problema. Não pode ir armadilha, as armadilhas ali de disparo de arma, sabe? Que o cara faz, armadilha, gatilho da arma. Pois é, aí tem que ser com a SEAP, né? Aí eu não estou sabendo, pelo menos. Né? Sim. Com certeza. Isso aí cabe dos senhores pressionarem lá a SEAP para conseguir mais uma ou duas edições aqui, né? Porque eu acho que as outras que teve foi no ano passado. Esse ano eu acho que não teve nenhuma. 2 edições no ano passado, se eu não me engano. Depois não teve mais. Então aí cabe os senhores, né, se mobilizarem através dos clubes e tal, e tentar conseguir mais uma edição ou outra. Né? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Fala, meu. Pois é, eu acho que foi prorrogado esse cara, né? Ele teve uma prorrogação. É que aí não vai conseguir fechar o sistema ali, né? Ali pede o número do cara. Eu vou abrir aqui de novo para vocês verem. Aqui ele pede, local do manejo. O manejo em áreas públicas ou particulares deve ser precedida de anuência do gestor, proprietário ou detentor da posse da área. Então aí detentor da posse da área seria o cara que está arrendando. Ele é o detentor da posse da área. Aí abre ali, precisa do número do CAR para terminar esse cadastro aí que eu estava fazendo no nome do Fabiano, tá? Não, Pois isso aí vocês têm que tentar entrar em contato com o IBAMA, né, para ver qual é a situação. Precisa desse número do CAR. Né? Até se alguém tivesse aí um CAR, alguma propriedade, a gente tentava aqui para ver. Mas não deve lembrar também de cabeça o número, né? Mas precisa do número do CAR ali. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, né? Isso aí também está dando muito problema para nós na fiscalização, porque tem pessoas que estão orientando meio mal aí os proprietários, né? Eles pegam e dizem assim, o Cadastro Ambiental Rural tem que obedecer ali 20 ou 30% de reserva legal da propriedade rural, né? E aí tu tem 40, 50, aí alguns estão orientando, não, tu pode tirar, porque tu tem, além dos 20, 30%, pode tirar, não precisa de autorização. Precisa, se for mata nativa, tudo isso, precisa de autorização da SEMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para tirar essa mata que tem a mais, né? Para poder plantar, no caso. Então tem que ter cuidado com isso. O que é? Tem? O número do carro, você tem? O seu? Está online aí? Pois é, não, vou ter que... Vem aqui e conecta para mim, tá fora. Eu acho que tem umas... Vamos ver.
Número da matrícula. Não, mas eu não da matrícula. Eu coloquei aqui o cara, tem que cadastrar a propriedade, tá? Ali, ó, número do CAR, o colega emprestou ali o CAR dele, tá? Aí tem que colocar o nome da propriedade, endereço da propriedade, município da propriedade, latitude e longitude, opcional, né? Orientações de acesso, nome do proprietário, tem que cadastrar a propriedade aqui, tá? Não é nada muito difícil. Ó. Aí salvar vai estar salvo ali a propriedade como local de manejo, tá? Mas eu só trouxe essa novidade para vocês do sistema, tá? Isso não é conosco, não é a brigada, não é a patrã que é dona do sistema, nós nem temos a senha de acesso a esse sistema, isso é com o IBAMA. E o IBAMA é bem fácil de conversar com eles, eu liguei para lá, para Brasília, conversei com eles, existe um chat do IBAMA ali, tu clica no chat, conversa com eles, eles resolvem, normalmente resolvem ali através do chat, então dá para vocês conversarem ali também com eles, tá? Liguei para Brasília lá, fácil, falei com a moça lá, eu tenho um e-mail aqui, quem quiser anotar, é cimaf.cobil, cobil é de biologia, né? cobil.sede@ibama.gov.br, tá? E ali vocês vão ter informação sobre esse sistema novo aí, do CIMAF, tá? Sistema de Informação de Manejo da Fauna. Mas ali viram, eu coloquei o cadastro ambiental rural e tu tem que cadastrar a propriedade. Aí cadastra ali, coloca todos os dados, e-mail do proprietário, telefone do proprietário, RG, CPF, nome da propriedade e cadastra tudo direitinho ali. Tranquilo? Mais alguma dúvida aí que eu possa? Sim. O ideal é tu chamar o cachorro, né? Tu não invadir a propriedade da pessoa. Se foi. Tu tem que chamar, né? Tem que ir lá, tu entrar dentro da propriedade do outro é a mesma coisa que tu não te sentiria bem se alguém entrasse dentro da tua propriedade, né? Não, tu pode entrar desde que tu não
faça nada na propriedade, mas para recolher teu cachorro e voltar, né? Então o ideal é estar sempre controlando os cães, né? Que nem eu falei de uma situação em que a gente pegou os caçadores por causa do cão. Então o cão às vezes nos auxilia, para nós que fiscalizamos, né? Chegamos no local, o cachorro estava um cachorro bem cuidado, sozinho no meio do campo. Opa, esse é o cachorro de caçador. Aí o cachorro corria uns 10 metros e olhava para trás, corria uns 10 metros e olhava para trás. Nos levou até o acampamento. Chegamos lá, beijamos os caras, né? Ainda... Então acontece também. Sim. Não, eu sei que pode acontecer. Mas aí se vocês tiverem tudo legal e tal, a situação de um cão invadir uma propriedade não vai. O pessoal todo tem bom senso, entendeu? Não é nada demais. Assim. Se tu não estragou a plantação da pessoa, porque aí é uma outra coisa. Aí a pessoa pode cobrar, né? X, estragou a plantação, entrou lá, pisou na lavoura de milho dele, nasceu alguma coisa assim. Aí a pessoa pode até querer fazer um registro contra ti, por invasão e tal, coisa dessa forma. Mas a situação do cão vai para o outro lado lá, pro chão, não vai ter problema. Alguns colegas perguntam, já te dou a palavra, tá? Uma das perguntas lá que o Fabiano colocou é sobre abordagem, tá? A abordagem policial, ela é o início ali, às vezes ele é meio, vamos dizer, traumático para a pessoa, né? Mas é que não está escrito na testa de ninguém que é trabalhador, né? Então essa abordagem inicial, ela é meio vigorosa, a gente precisa dessa supremacia, tá? Vocês têm visto aí quantos colegas nossos têm morrido em combate, só esse mês foram 4, né? Então, essa abordagem inicial, ela é aquela abordagem vigorosa mesmo, né? A gente precisa dessa surpresa sobre a pessoa, né? Depois, verificou, tá tudo certinho, tudo tranquilo, muda o assunto, né? Normal, a gente nunca tratou descordial ninguém, pode perguntar ao pessoal que já foi abordado pela patrulha. Mas aquela abordagem inicial, ela é uma abordagem mais vigorosa mesmo. Isso é normal, está previsto na legislação, não é nada que a gente faça fora da legislação. O Código de Processo Penal, ele prevê lá esse tipo de a busca pessoal, busca domiciliar, busca veicular. Então não é nada demais, tá, que está sendo feito. É só para nos proteger e proteger vocês mesmos. Tá? O senhor ia perguntar? Não, é comum. Vocês, bem melhor do que eu, sabem onde vocês estão caçando, né? Então, vocês têm que mais ou menos ter uma noção de quem são os vizinhos, né? Saber se o vizinho gosta da caça ou não. A gente já sabe, ó, se o cachorro entrar lá, vai ter problema, né? Mas o ideal, o IBAMA, ele nunca, nessa instituição normativa, ele nunca pensa que vocês vão perder o controle dos cães. Vocês vão estar sempre, ainda fala ali, na instituição normativa, não sei se vocês prestaram atenção, que os cães de agarre, eles devem ser soltos só em determinados momentos, né? Que é na hora de agarrar mesmo. E antes disso ele tem que estar com uma contenção física. Aí o reboque ou uma corda que mantém a segurança. Está preocupado com o quê? Com que o cão ataque alguém, né? São cães normalmente fortes, né? Pitbull, lobo argentino e outros, marrom, outros cães aí que são utilizados para agarre, né? Então, estão preocupados com isso aí, fala em contenção física, fala na sua normativa. Então os cães eles têm que estar meio que contidos ali pelos senhores, tá? Mais alguma coisa? Um exemplo, eu estou caçando, estou prestando atenção uma arma na mão, vocês vêm em mim, eu parei, como seria a abordagem de vocês? Primeiro o senhor vai mandar largar a arma no chão. Primeira coisa, o policial vai mandar o senhor largar a arma no chão e levantar os braços, ou dependendo da situação, até no último caso deitar, se for o caso, né, e proceder à revista, ver se o senhor não tem mais nenhuma arma. Depois verificar a documentação. Mas sempre a abordagem ela tem esse início assim, de tirar a arma do cara, porque não sei qual é a sua reação. Agora, esse colega da Polícia Civil que faleceu lá na ocorrência,
o cara só tinha um registro de crime ambiental. Podia ter cortado uma árvore, ou ter caçado uma capivara. Eles foram cumprir um mandado na casa do cara pensando, o cara só tem um registro de crime ambiental. O cara saiu dando tiro de 12, deu 2 tiros de 12 nos colegas. Um colega está até hoje baixado no hospital porque tomou um tiro de 12. Então, a gente nunca sabe qual é a reação da pessoa. Então, a primeira coisa é tirar a arma. Mesma coisa, as abordagens em barco que a gente faz, a primeira coisa a gente tira as facas do cara. Tira a rede ali, faz a revista, tudo, toma aqui tuas facas de volta e deu. Porque tu não sabe qual é a reação da pessoa. Daqui a pouco a pessoa pensa, agora eu vou ser preso, e aí enlouquece, pega a arma e sai atirando. Então, primeiro isso aí, depois verifica a documentação, tendo a documentação tudo certinho. Não, a gente vai até o acampamento, não tem problema, vamos até o acampamento lá, o documento das armas. Não tem isso, não tem esse problema aí. Você não vai andar com um monte de documento, tirar cola. Vai lá, verifica a documentação, não tem problema. Esse tempo a gente, uma fiscalização, uma operação, na verdade, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, chegamos no local de caça, e ia sair do cachorro, o cachorro corria um pouco, olhava para trás e fazia assim para nós. Corria um pouco, fazia assim. E a gente foi indo, chegamos no local do acampamento, pegamos eles tudo dormindo dentro da barraca, 5 caras dormindo dentro de uma barraca. Começa por aí, mas tranquilo, cada um tem seu gosto, né? Tá? E aí abordamos ali, o cara ele já teve que nem vocês aqui, sentado, ouvindo a gente conversar, ele já me chamou pelo nome. Clênico, tu sabe que eu sou todo certo. Eu disse, eu sei que tem CR, mas vamos ver a documentação. Começamos a olhar a documentação, até então tudo tranquilo, documentação tudo certo, T57, 12, não sei o que, as armas tudo com a documentação. Daqui a pouco eu acho umas munição de 22, eu tinha essas munição de 22 aqui. Isso aí peguei na correria lá, mas eu tenho uma arma 22, eu cochilava. Não, tranquilo, até estava passando até ali, né? Todos nós que estávamos ali na fiscalização estava passando. Daqui a pouco um colega que é um cão farejador nosso lá, começou a procurar. Daqui a pouco ele grita, aqui, 2 armas aqui. Além das armas que ele tinha nos entregue, eram 5 pessoas, ele nos mostrou 3 armas. Nós encontramos 2 armas, uma 16, se não me engano, e uma 5.5 bloqueada para 22. Essa mesma munição de 22 que eu encontrei com um cara que estava com a documentação toda legal, mesma marca, dentro dessa 5.5 bloqueada para 22. Uma das botas que nós encontramos no local com essas armas, o outro par da bota estava dentro do carro, com o mesmo cartucho dentro da bota, né? E eles dizendo que não era deles. Tá nascendo árvore de arma agora. Quem quiser ir pegar arma pode ir lá agora, está nascendo árvore de arma, né? Então as armas eram deles, né? 5 caras, 5 armas. O que a gente fez? E conversamos ali entre nós, vamos levar todo mundo. Levamos 12 cachorros, 5 caras, um carro, uma moto, todo mundo para DP, todo mundo para delegacia. O delegado pesou o que ele quer fazer. Ele acabou entregando as armas para esse caçador que estava legal e vai apurar no inquérito se houve alguma irregularidade. O que a gente está fazendo agora? O comando tomou essa iniciativa de toda a ocorrência que envolva pessoal com CR, a gente comunicar ao Exército, tá? Porque as informações, infelizmente, ainda não se cruzam, né? Então a gente está informando o Exército, pegamos o fulano de tal, que tem CR e tal, estava caçando de forma irregular, fazendo isso, fazendo aquilo. Toda ocorrência que envolva alguém com CR, a gente está comunicando ao Exército. A gente faz esse relatório, é um trabalho muito bem feito da Patran, não é porque eu pertenço à Patran, mas na verdade eu nem sou formado na Patran depois, hoje em dia eu já sou braço verde, mas eu sou formado no policiamento, mas é um trabalho muito bem feito, é um relatório que a gente faz depois, com todas as fotos, com croquis através do GPS, do Google Earth, né, que mostra ali a posição certa, com georreferenciamento. A gente faz esse relatório bem feitinho e manda para o Ministério Público oferecer a denúncia, porque é uma ação penal pública incondicionada, né? Então o dono da ação é o Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia e também o capitão, né, ali, a Patran sempre manda para os órgãos ambientais, aí manda para o IBAMA, manda para a SEMA, para quem for de direito ali, para que
essa pessoa também seja tenha conhecimento, o órgão administrativo, né? Tenha conhecimento. E aí a gente não mandava para o Exército, né? Porque não era bem específico isso aí, né? Mas aí a gente conversando e começamos agora sempre a qualquer ocorrência que envolva a CR enviar para o Exército, tá? Para que o Exército tome as medidas que eles acharem cabíveis. Daqui a pouco eles disse, não tem problema, vou deixar o cara com o CR tranquilo, por nós não tem problema, a gente não vai brigar com ninguém, a gente só está informando que pegamos fulano de tal, com CR, estava cometendo algum ilícito. Ah, sim. Sim. Todos os crimes ambientais, né, o sistema SOL, que o capitão está falando, ele é inserido no sistema SOL e, consequentemente, ele gera, às vezes, multa, né, para a pessoa pelo órgão administrativo, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tá? Mais alguma coisa, senhores? Tranquilo? Tem alguma dúvida aí da internet? Tínhamos dúvidas aí? Não? O pessoal está tranquilo? Fala, Miguel. Outras espécies, marrecão, não pode. Não pode. Antigamente existiam as temporadas de caça, né? Que aí tinha as temporadas de caça de marrecão, de outras caças. Hoje em dia não pode mais. A única caça permitida é do javali. Tá? E aí, marrecão, só para vocês verem, a multa é R$500 por espécie, por exemplar. Se pegar o cara ali com 5 exemplares, é R$2.500. Se tiver algum animal ameaçado de extinção, é R$5.000. Tá? Aí pega um animal ameaçado de extinção. Acho que a pé vermelho, acho que está ameaçado de extinção, se não me engano. Uma marrecão pé vermelho. Vinculado. A pessoa diz, não vou pagar essa multa. Tudo bem, não paga, mas o CPF tranca, né? É dívida ativa, fica como dívida ativa lá no CPF trancado. Arco, flecha? Não, desde que não cause sofrimento para o animal, não tem problema. Arco, besta, né, aquela também, o pessoal usa. Tem que ver quanto a legislação para comprar esses utensílios, armas, né? Os decretos, né, até o Fabiano falou, vai falar alguma coisa sobre os decretos, né? Os decretos estão uma miscelânea, né? Agora o único que está em vigor ali é o decreto 8747, né, que é o que está em vigor. O porte de trânsito aquele, por enquanto, não tem mais, né, foi revogado. O porte de trânsito com atirador, né, que trazia o decreto, por enquanto foi revogado. E sobre a questão da liberação do cadastro ambiental, se o produtor não tiver o cadastro, não tem como ter. Não tem como ele dar uma taxa. Sim. Não tem. Mas é uma coisa que todos os produtores rurais vão ter que ter, né? Foi prorrogando, mas acho que até para financiamentos agora eles vão começar a pedir o cadastro ambiental rural, né? Quer tirar eu não sei se é a Pronaf, outras coisas aí. Não consegue fazer financiamento? Então é importante que todos façam, né? Mas em relação ao sistema, assim, a gente não tem como fiscalizar. Vai fiscalizar a parte criminal, né? Mas é interessante que vocês já comecem a adequar esse sistema, consigam locais que tenham cargo, que vocês possam, que autorizem vocês a caçar. Hoje o CAR é tão importante quanto o CCR e MTR. Sim, hoje, com certeza. Financiamento, qualquer cadastro que fazer durante Sim. qualquer órgão federal. Só cuidem o cara, isso aí que eu estava falando, em Piratini, se não me engano, alguém estava informando errado eles lá, né? Se tu tem 40%, 50% de mata nativa na tua propriedade, tu pode desmatar os 30%, os caras estavam desmatando tudo lá. A fiscal nos chamou para um apoio lá, a gente usou os drones para fiscalizar, eles estavam cortando tudo. Por quê? porque eles entendiam, eu tenho que ter aqueles 20%. Mas tu pode até cortar, só que tu pode com autorização da SEMA, né? Agora, se tu já está naquele limite ali, tu tem os 20%, 30%, então não precisa, é tranquilo. Mas tem que cuidar isso aí para não matar.
O atestado veterinário ele não fala atualizado, fala carteira de vacinação atualizada. A IN ali, ela diz atestado veterinário e carteira de vacinação atualizada. Então o atestado ali, dentro do atestado, desde que seja daquele cão, né? Ah, como é que tu vai explicar? Não precisa da foto, né? Perguntou a foto? Não precisa da foto do cão. Mas daqui a pouco tu chama o cachorro por outro nome, a carteira de vacinação dá outro nome. É interessante que vocês tenham essa carteira de vacinação, né? Porque é importante, porque daqui a pouco o cachorro ataca alguém, alguma coisa assim, vocês têm como dizer, não, o cachorro está com as vacinas antirrábica e outras ali, tudo em dia. É importante que vocês tenham. Tá? Aí é com o veterinário, não sei dizer assim, as vacinas agora de cabeça, mas aí é com o veterinário, ele vai dizer quais são as vacinas. Pode ser reboque, né? Um reboque, mas tentar individualizar para não se pisotear, morder um ao outro, né? Se são cães que vão todos tranquilos ali, tudo bem. A fiscalização é bem tranquila, os animais estão bem, estão se mordendo, estão se pisoteando, tranquilo. Né? Não tem, a legislação é omissa, entendeu? A legislação não fala nada, mas a gente sempre orienta que quem pode, individualiza direitinho, fica bem bonito. Tá bom, pessoal? Capaz? Foi um prazer. A gente está sempre à disposição aí. Em nome do clube, eu queria agradecer a presença de todos. Agradecer o Grêmio mais uma vez, nosso parceiro, nosso colega. E queremos fazer um agradecimento. Tá, obrigado. Obrigado. Tá, a gente está sempre à disposição, a patrã lá, a gente atualmente ainda está na Almirante Barroso 29, 28, mas a gente está se mudando ali em breve, né, comando? Em breve, por quadrado ali, né, então, quartel novo, que é para todos nós, né, então quem puder visitar lá, né, a gente está sempre aberto para a sociedade, né, ali é nosso. Né. Tem, agora já lhe passo, tem o número de um celular por enquanto. Enquanto não. Tá bom?